Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta. Tenho o prazer de estar aqui falando com vocês, ainda mais nesse momento importante de final de curso. E hoje a gente vai trabalhar uma questão que para nós é muito importante, que é a questão da elaboração e apresentação de projetos. E no segundo momento a gente vai falar sobre o trabalho de conclusão do curso. É de praxe que os cursos selecionam, ao selecionarem os cursistas, né, e que se faça uma apresentação de um trabalho ao final de cada curso. Eu procurei dividir a nossa apresentação em dois momentos. A gente vai trabalhar com tranquilidade, de uma sequência, de tal maneira que vocês tenham suporte e apoio para que vocês façam um bom trabalho de conclusão de curso e saiam daqui com uma noção bastante ampliada do que é um projeto, de como apresentar, inclusive sobre essa questão da captação de recursos. Antes de mais nada, eu quero cumprimentá-los pela persistência, por terem chegado até o final, e eu pretendo, com essa nossa explanação aqui, auxiliá-los naquilo que for possível e na preparação desse final de curso. Antes da gente iniciar, que eu acho importante a gente começar, primeiro de tudo, o que é exatamente um projeto? Um projeto é você ter uma ideia na cabeça, você tem um problema que você encontrou uma dificuldade ou alguma coisa que você quer solucionar, então você vai direcionar todo o seu esforço, toda a sua capacidade intelectual para produzir um texto, para elaborar alguma coisa. E essa elaboração, ela vai ter que trabalhar exatamente a compreensão do outro. O que significa isso? Um projeto bem elaborado significa que você conseguiu alcançar o seu objetivo, a solução de um problema, ampliando a sua capacidade de se expressar para outras pessoas. E de que maneira? Escrevendo. Então, vamos lá. Antes de começar um projeto, o projeto ele tem uma série de etapas que ele precisa ser cumprida. Mas a primeira coisa que você tem que ter são perguntas. São perguntas que você vai colocar para você mesmo e você vai procurar responder. Então, a primeira coisa, o que é o projeto? O que é um projeto, a que ele se destina? Um projeto, ele como eu disse a princípio, é um problema que você identificou, que ele não está sendo bem desenvolvido, ele não está sendo bem encaminhado, e que você, de alguma maneira, você quer atuar, você quer promover ações de correção ou de orientação com relação a esse problema. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar se orientar e trazer essa primeira questão para você. O que eu quero fazer? Em qual área que eu pretendo atuar? De que maneira eu quero interagir com esse problema e de que maneira eu quero encontrar, ou melhor, sugerir uma solução para ele? É importante, nesse primeiro momento do projeto, que a gente tenha em mente que a primeira coisa que a gente tem que fazer é ouvir. A gente tem que ouvir a população, aquela que a gente quer trabalhar, a gente tem que conhecer os atores, o cenário onde essa ação vai se desenrolar, e para que esse projeto ele tenha um alcance social. Claro que eu estou falando de um projeto social que é o que nos interessa. Um projeto social, ele alcança a nossa população. Qual população? A população que nós estudamos esse período todo, que é a população feminina, a questão do enfrentamento à violência, questões de gênero, questões de sexualidade, enfim, tudo aquilo que vocês conseguiram apreender até agora. Bom, tendo definido o projeto, qual é o próximo passo, né? Quem que vai realizar esse projeto que você está desenhando? É uma equipe? São várias pessoas? São várias entidades organizadas? Como vai ser distribuída essa orientação? Quais são os atores? É muito comum nessa área a gente chamar de cenário o ambiente onde a gente quer trabalhar e os atores, as pessoas que vão estar envolvidas. E, de fato, a apresentação no projeto nada mais é do que uma elaboração em que você vai convencer o outro de que você tem algo a apresentar. Na verdade, o que é importante nessa apresentação de projeto é que a gente tenha a tranquilidade e a sensibilidade de entender e compreender que existem barreiras na nossa comunicação. E muitas vezes uma ideia está muito clara na cabeça da gente, mas não necessariamente na compreensão do outro. Então, uma coisa que é muito importante
é que você tenha o domínio e o conhecimento da área que você quer atuar, as pessoas que estão envolvidas nisso, os organismos que atuam na área e o que é mais importante, que você saiba ouvir as demandas que vão ser apresentadas para você. Bem, passado pela definição do projeto e quem vai realizar o projeto, a gente vai passar para a definição da ação a ser desenvolvida. Lembre o seguinte, uma ação a ser desenvolvida, ela envolve vários fatores que não necessariamente dependem da nossa interação com as questões. Muitas vezes nós vamos nos deparar com situações em que somos forçados a ter que tomar decisões ou reorientar um projeto. Muitas vezes temos uma ideia inicial, mas essa ideia inicial vai naturalmente ter que ser corrigida, porque é no desenvolvimento da ação que a gente vai ter certeza de que a gente está no caminho certo, ou melhor, em que a gente tem que trabalhar para corrigir aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente está projetando. Lembrando sempre que quando a gente trabalha com pessoas, a gente tem que ter um domínio, o conhecimento, pelo menos a fundamentação teórica, a gente tem que ter o conhecimento. E vivemos num momento em que as pessoas partem sempre do achismo, aquilo que eu chamo de achismo. O achismo não é a melhor solução para os problemas que a gente quer enfrentar. Uma boa fundamentação teórica, a gente vai falar um pouco mais sobre isso na segunda parte do texto, do trabalho, a gente vai ver que hoje, quem detém informação, quem domina informação tem poder. Eu vou até fazer uma brincadeira com vocês, fazer um percurso histórico aqui. Na Idade Média, quem tinha poder é quem tinha armas e conquistava territórios. Na Revolução Industrial, quem tinha poder é quem tinha dinheiro, tinha poder de comprar o trabalho e empregar o capital e, por isso, obter lucro. E vivemos hoje na era da informação. Quem tem poder é quem tem informação. Então, lembre-se sempre, um bom planejamento, um bom projeto, ele tem que ter uma fundamentação teórica consistente, baseada em artigos publicados, baseado em notícias de jornais, baseado na documentação à disposição. Por isso que uma boa pesquisa também é interessante que ela seja bem elaborada. Dando continuidade nas perguntas, a gente tem que pensar em termos de objetivos. E aí é que começa a confusão. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais à frente, mas eu já vou dar o início da nossa conversa. O objeto do projeto é aquilo exatamente que a gente vai executar, é a razão de ser do projeto. O objeto é com aquilo que nós iremos trabalhar. O objetivo é aquilo que queremos alcançar. Tendo essa visão bem diferenciada do objeto e dos objetivos, a gente vai poder fazer um trabalho claro para nós mesmos e, consequentemente, ter a capacidade de explicar isso para o outro. E convencê-los de que essa ação em prol daquilo que nós queremos construir vai ser benéfica e trará bons resultados. Definido tudo isso que eu falei até agora, o mais importante, quando e onde será realizado? Todo projeto ele tem que ter uma área de atuação, um campo específico de atuação e um período de execução. Não dá para se falar em projeto abrangente sem que exista essa definição de local de atuação e período de execução. E a gente vai, no decorrer do tempo agora, com as explicações e com os vídeos que vocês vão assistir, a gente vai entender bem essa questão de planejamento, cronograma e planejamento de execução. E, no fim, qual é o nosso público-alvo? Para quem eu estou produzindo esse projeto, a quem ele se destina, qual é a orientação que eu quero dar para essa população, para esse segmento populacional ou para esse pequeno grupo. Então, é muito importante que a gente tenha consciência de que um projeto ele tem um fim, ele tem um começo, ele nasce de uma ideia, ele nasce da necessidade da solução de um problema, mas ele também é destinado a atender pessoas. Então, é importante que a gente tenha em mente que o nosso trabalho, ele não é um trabalho exclusivamente nosso, ele é um trabalho para quem a gente vai entregar. E de que maneira a gente vai entregar? Procurando as melhores soluções. Bom, como eu disse a vocês, eu vou procurar trazer para vocês, parte a parte, passo a passo da elaboração de um projeto, para que a gente tenha
para que vocês tenham condição, inclusive, de ampliar o conhecimento de vocês nessa área. Nós sabemos hoje que nos municípios temos a maior carência de pessoal técnico para exatamente essa questão da elaboração de projeto. E a gente, pelo menos dando o início para vocês, orientando onde vocês podem encontrar subsídios, informações, enfim, uma gama de informações que vocês podem coletar, vocês vão ter uma capacidade maior de se envolver nessa questão do projeto. Muito bem, então, em primeiro lugar, é uma coisa que eu já vi acontecer, um projeto muito bem elaborado, você lê o projeto, ele é muito abrangente, ele é muito envolvente, mas não existe a identificação, o título e nem a maneira de entrar em contato com a pessoa que produziu o projeto. Então, a primeira coisa que vai no projeto é a identificação dele. E o que é essa identificação? É o título do projeto, o nome da entidade que vai conduzir o projeto. Lembre-se que o nome da entidade, ela não é dona do projeto, né? Esse projeto ele vai ser doado, principalmente os projetos de orientação social, eles são doados para uma população, para um segmento, para um grupo, enfim. Ele vai ser destinado a pessoas. E a figura do coordenador do projeto é imprescindível e a maneira de entrar em contato com esse coordenador. Então, vamos falar um pouquinho dessa questão do título. Como eu disse, a princípio, o objeto do projeto, ele descreve exatamente aquilo que o projeto quer fazer, o que ele quer alcançar e o que se pode esperar dele. O título tem que ser algo que diga alguma coisa sobre esse objeto. Não, vamos pegar um exemplo, enfrentamento à violência contra a mulher. Esse título, ele pode falar que é uma maneira de enfrentar a violência, mas não diz como, nem aonde, nem como, nem porquê. Então, a hora de dar o título, é importante que a gente tenha consciência de que um bom título pode ser um primeiro passo para uma boa aceitação de um projeto. Se eu disser enfrentamento à violência contra a mulher, eu vou deixar alguma coisa no ar. Mas se eu disser rede de atenção para o enfrentamento à violência contra a mulher, vocês viram que eu já localizei. Eu estou dizendo que existe uma rede de atendimento e que a função específica desse projeto é enfrentamento à violência. O título do projeto, ele tem essa característica de que você pode trabalhar com um bom título. Eu, por exemplo, sou péssima em dar título, então eu sempre deixo para alguém do grupo que eu estou trabalhando para que forneça o título. É importante lembrar, nesse momento de início de um projeto, que nós precisamos de talentos. E o trabalho em equipe sempre vai propiciar que os talentos eles vão surgindo. Uma boa ideia pode estar na minha cabeça, mas se eu não tiver uma boa equipe para me auxiliar na execução do projeto, fatalmente eu posso morrer com essa ideia. Então, a primeira coisa que eu quero deixar para vocês, escutem as boas ideias. Não permitam que isso que está na cabeça de vocês seja pura e simplesmente o norte. Quando se trabalha em equipe, é preciso saber que existem vários talentos à nossa disposição e que a gente pode utilizá-los. Então, em termos de identificação, estamos conversados. Um bom título, a identificação, quem é o coordenador do projeto e a maneira de entrar em contato com ele. A segunda parte do projeto, que essa é um pouquinho, a gente vai ter que conversar um pouquinho mais sobre ela, é justamente a justificativa de um projeto. Essa parte, é nessa parte específica em que nós precisamos ter uma boa fundamentação teórica, uma justificativa. Ela tem que abordar o porquê da necessidade da implantação, que tipo de problema a gente está se referindo, como enfrentar esse problema, de quais são as teorias principais que convergem para a solução desse problema e nunca ter eu posso até chamar de arrogância de pensar que uma ideia ou aquilo que passa pela minha cabeça seja a solução melhor para o outro. Lembre-se sempre, numa questão social, existem pessoas que estão sofrendo a questão na pele. E eu, por estar propondo um projeto, posso estar só como observadora. Então, é preciso que nessa hora da justificativa eu tenha alguém daquele círculo a quem eu quero atender, ou pessoas que atuam na área, ou organizações sociais, enfim,
pessoas que possam me trazer informações, não só na questão da fundamentação teórica, do que já foi escrito, artigos, publicações, livros, mas que eu tenha contato com as organizações com quem eu quero trabalhar. Essa parte da justificativa, ela é profundamente importante, porque é na justificativa que eu vou convencer as pessoas que estão entrando em contato com o meu projeto para que elas comprem o meu projeto, elas comprem a minha ideia. E uma ideia bem direcionada, uma ideia bem colocada, ela pode ser o fator de tomada de decisão favorável ao seu projeto. Então, lembre-se sempre disso. Ele deve responder o que será desenvolvido e por que existe a necessidade desse projeto ser implantado. E qual a entidade que vai estar produzindo esse projeto e a qual segmento social ele se destina. E a gente deve sempre, nessa parte da justificativa, explicar a relevância desse projeto, né? Relevância para quem? Para quem vai receber essa ação, para as instituições que vão estar envolvidas, o significado dela diante de políticas públicas e para qual essa situação ela está voltada. Essa atuação ela tem que estar sempre justificada e bem definida para quem vai executar e para quem vai receber. Eu estou colocando aqui uma sugestão de aproximadamente 50 linhas. Eu gostaria de deixar para vocês o seguinte, isso é meramente didático. Eu posso ter uma justificativa muito bem elaborada e muito bem apresentada em pouco mais de 20 linhas e posso enrolar, encher linguiça e não explicar nada em 100 linhas. O que é importante nesse momento a gente saber? É importante que a gente tenha em mente que essa ideia ela precisa estar bem orientada para que as pessoas possam compreender o que eu quero fazer, aonde eu quero chegar, com quem eu vou trabalhar, por que eu estou fazendo aquilo e identificar com clareza o problema. Se a gente conseguir fazer um bom título, uma boa justificativa, a gente começa a conquistar, para um analista de projeto, a gente começa a conquistar essa pessoa em nosso favor. Caso contrário, essa pessoa vai criar resistência, ela não vai acreditar no projeto, ela vai ver que esse projeto ele não está bem orientado ou muito abrangente e ela própria pode se perder na leitura. Então é importante saber que nem sempre você vai ter a oportunidade de defendê-lo verbalmente. Quando a gente defende um projeto verbalmente, a gente tem condição de suprir qualquer deficiência de escrita. Mas normalmente o que acontece é que o analista ele vai ler o papel, ele não vai ter a possibilidade de ouvir você falar. Então procure na justificativa, que é uma outra dica que eu dou, contar a história, contar um pouco da história, contextualizar o que significa isso, colocar o que está acontecendo no momento presente, por que você identificou aquilo como problema, de que maneira que esse problema está agindo na sociedade e de que maneira você está propondo uma solução. Esse então é a questão da justificativa. Bom, falamos em princípio da diferença do objeto e dos objetivos, né? Como vimos, o objeto é a que se destina o projeto e o objetivo é o que se pretende executar e o que se pretende alcançar. O objetivo ele tem que estar bastante claro nesses itens que eu vou dizer para vocês. Para que vai ser realizado esse projeto? De que maneira que você pretende, de uma maneira ampla, descrever como será esse desenvolvimento desse projeto e, com pequenos tópicos, você pode traçar os objetivos específicos de execução. Por exemplo, vamos voltar lá na questão da rede de atendimento ao enfrentamento da violência contra a mulher. Lembra que a gente já fez um recorte, ele já deixou a abrangência de meramente um enfrentamento abstrato de uma violência não bem identificada, mas a gente já definiu que a gente vai trabalhar em quê? Na rede de atenção ao enfrentamento. O objetivo que a gente poderia colocar, objetivo geral, criar, facilitar o acesso das mulheres, implantar serviços públicos de atendimento e os objetivos específicos, criar organismos, interagir organismos municipais, atuar junto a organismos estaduais e municipais, ou seja, você vai dentro de uma ampla definição de um projeto, que seria a rede de atenção. Nos objetivos geral, você vai dizer como essa rede vai ser formada e nos objetivos específicos,
aonde vai estar localizada essa rede, como que vão ser esses organismos, se vão ser salas, se ele vai atuar dentro de alguma unidade do município, ou do executivo ou do legislativo, enfim. Você vai definir como que essas questões elas vão se desenrolar nessa questão do projeto. É importante aqui também, assim como na questão da justificativa, da identificação, a clareza na definição disso, porque se você não tem clareza com você, de como você quer atuar e do que você quer fazer, dificilmente você vai demonstrar isso ou você vai conseguir convencer a pessoa que está lendo o seu projeto. Então é importante que você tenha isso bem claro para você, que você defina as instituições que vão atuar, os organismos, de que maneira isso vai acontecer, como que vai se dar essa rede é composta por quem, quais são as entidades parceiras, a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais na frente, mas enfim, você precisa ter o domínio de tudo aquilo que você deseja, respondendo aquelas perguntas iniciais, para que você tenha clareza suficiente para poder expor aquilo que você quer. Novamente, por uma questão didática, eu coloquei algo em torno de 20 linhas, mas volto a insistir, não é o número de linhas que vai me dar uma boa orientação com relação à escrita, e sim a clareza e a consistência daquilo que está se querendo propor. Bom, e definido então a identificação, justificativa, objetivos geral e específicos, a gente vai ao quê? Para o público beneficiado. Quem é esse público? Quantas pessoas estão envolvidas nesse público? Quem é esse público? Para quem que você está criando esse projeto? Quais as características do público que será beneficiado? Por exemplo, vamos pegar aqui essa capacitação de gênero. O projeto inicial previa 2.500 pessoas serem capacitadas. Ok, não existe impedimento nenhum de que você delimite um grupo grande de pessoas que serão capacitadas. Mas qual era o meu alcance enquanto projetista, enquanto responsável pelo projeto? Qual era a minha visão de mobilização, sensibilização dessas pessoas? Porque quando a gente diz um público feminino, eu estou falando algo em torno de 52% da população brasileira. Dentro do estado de Goiás, são aproximadamente 6, 7 milhões de habitantes, 52% você teria aí seguramente 2.500 pessoas tranquilamente. Mas será que a gente teria 2.500 pessoas dispostas a estar todo sábado aqui como vocês estão? Será que a gente teria apoio de outras pessoas para que essas pessoas pudessem estar o sábado o dia inteiro? São perguntas que a gente precisa fazer na elaboração do projeto. E tem outra coisa. Será que todas as mulheres estariam dispostas a fazer o que vocês estão fazendo? Será que nesse grupo também não teriam homens interessados? É preciso que nesse momento da execução do projeto a gente tenha bem em mente todas essas questões. E principalmente o cuidado com quem vai receber o projeto. Lembre-se que uma boa ideia está na minha cabeça, mas vou repetir, a gente precisa ouvir o que o outro espera. Então, a gente precisa ser muito cuidadoso nessa elaboração e para que a gente não interfira na solução que muitas vezes a própria população pode dar para si mesma. Uma coisa que é interessante, que eu penso, sempre quando eu estou elaborando projetos, eu já trabalhei um bom tempo com elaboração de projetos, e infelizmente, quando a gente vai elaborar um projeto, normalmente a gente está atrelado, eu digo infelizmente porque a gente está limitado, atrelado a um edital. E vocês agora a partir de agora, vocês vão entrar em contato com isso, e vocês vão saber que os agentes financeiros, eles publicam editais, e o projetista, aquele que vai elaborar o projeto, muitas vezes ele está limitado a um edital. E esse edital, pela minha experiência e algumas situações, a gente sabe que são editais que são produzidos, muitas vezes, sem um grande conhecimento de causa da necessidade da população. Mas nem por isso, você como elaborador de projeto, vai precisar se ater exatamente ao edital. O edital ele precisa ser cumprido? Precisa, mas é muito mais um trabalho de convencimento do analista do projeto do que propriamente da população que você vai atender. Então é preciso ficar bem claro. Um projeto ele é desenvolvido para em princípio, para duas possibilidades. Convencimento do analista do projeto e atendimento da população.
Por que eu estou trazendo isso agora? Porque é importante que o analista do projeto ele se fique imbuído da vontade que você tem de realizar essa ação. Por quê? Porque você, de alguma maneira, você somou, você se interagiu com essa população que você atender e você conseguiu transmitir isso para o analista. A partir do momento em que você definiu que você tem uma boa justificativa, você tem objetivos gerais específicos, você tem uma população-alvo que você quer atender, aí sim você vai partir para a descrição da ação, o que a gente chama de metodologia. O que é essa descrição da ação? É o passo a passo. É a descrição clara, objetiva, concisa. Né? Eu vou até fazer um parênteses aqui nesse momento, porque nós sofremos de um problema grave nesse momento. Eu posso falar, eu brinco muito, eu sou filósofa e filósofo adora tergiversar e adora ler. Mas a gente vive um problema sério. Nós não temos tempo de leitura. Nós não estamos habituados a dedicar tempo e horas de leitura. Por que eu chamo a atenção para vocês nesse momento? Clareza, concisão. Porque quanto mais você conseguir ser claro e escrever pouco, melhor você vai atingir o público que você quer e melhor você vai conseguir convencer o analista. Por quê? Você pega um projeto de 20, 30, 40 páginas, você já vai... A primeira coisa que você vai enfrentar é a resistência da leitura. Então, por favor, não encham linguiça, não adianta, isso aí vai prejudicar o projeto de vocês. Sejam bastante diretos. As pessoas têm uma necessidade, às vezes, de quando vai escrever, e principalmente a linguagem formal, escrita, as pessoas procuram usar a construção de frases de forma indireta e utilizar palavras que não são muito utilizadas no dia a dia. Então, tenha cuidado com essas armadilhas. Você pode pegar um bom texto e transformá-lo numa coisa não bem compreendida, de difícil até para você arrumar depois. Então, muita clareza, muita objetividade na hora que você for escrever, cuidado com as armadilhas normais de quem escreve, de tentar elaborar uma frase, rebuscá-la e depois não se dar bem com ela. A questão agora é de possibilitar a compreensão. Lembre-se que essa metodologia ela vai servir porque nem sempre quem projeta é quem vai executar. A ideia pode ser sua, mas a execução desse projeto vai estar direcionada a outras pessoas. Por exemplo, no caso, vou voltar de novo ao exemplo da capacitação em gênero. Essa capacitação ela foi elaborada em 2009 por uma equipe que compunha a gestão pública naquela oportunidade. Quem executou é uma terceira gestão pública que com ideias e conhecimentos diferenciados daquela primeira equipe que projetou. Se aquela primeira equipe teve dificuldade de tornar claro e conciso o texto que ela tinha que apresentar, como que essa equipe de agora ela ia executar o projeto? E, infelizmente, é isso que a gente vive, na experiência, é isso que a gente vive. Quem elabora o projeto está mais preocupado com o edital do que quem vai executar. Por isso eu disse a princípio da questão de estar limitado a um edital. Mas se você tiver a capacidade, ou melhor, a oportunidade de compreender essas dinâmicas, você vai ver que você consegue se sair bem. Você consegue superar isso e transformar esse projeto não só em algo que vai ser bem recebido pelo analista, assim como ele vai ser bem executado pela equipe que vai ser responsável pela execução. Então, chegamos a essa questão da descrição da ação. Um projeto ele vai contemplar a execução de serviços, assim como ele vai contemplar compra, aquisição de equipamentos e materiais. Então, é preciso, nesse momento, que você tenha, por exemplo, você vai fazer, eu estou dando um exemplo aqui de uma oficina de informática. Você vai criar uma capacitação, a exemplo dessa, que nós estamos executando aqui agora, mas você também vai ter uma oficina de informática onde você vai comprar materiais. A aquisição de equipamentos também pode estar descrita nesse momento da metodologia, e ela vai prever a compra e instalação de equipamentos, adequação de espaço físico, contratação de instrutor, início das oficinas, duração de curso, ou seja, tudo isso que nós estamos fazendo agora com o acréscimo da aquisição de equipamentos. Veja, tudo isso
que a gente está falando aqui agora, tem que estar na descrição da ação. Os serviços que vão ser executados, a compra dos materiais, como que essa compra vai ser feita, se ela vai ser instalada no local ou se ela vai ser instalada provisoriamente. É preciso, nesse momento, que você tenha bastante coerência na hora de apresentar. Por quê? Porque essa ação pode se perder se você deixar de prever um detalhe. Vamos pegar o exemplo. Construímos uma capacitação em gênero, construímos um ambiente virtual de aprendizado, realizamos as aulas presenciais. E lá no projetista esqueceu do material impresso, ou ele não lembrou de colocar a metodologia ou a elaboração do material. Tudo isso ficaria perdido por quê? Porque não haveria uma fundamentação teórica para desenvolver o trabalho. Então vejam como cada etapa interage com a outra e como é delicado lidar nesse momento com o desenvolvimento da ação. Novamente, eu coloquei o número de linhas, mas isso, vou repetir, esse número de linhas é meramente didático. Você pode ter uma boa descrição da ação, em menos ou mais de 10 linhas, desde que você tenha clareza do que você quer fazer, do que você pretende fazer e a maneira como você pretende fazer. É importante, nesse momento, dizer para você o seguinte: nada disso que foi falado até aqui é um bicho de 7 cabeças. Vocês vão ver nos vídeos que eu selecionei, os vídeos que eu preparei para vocês, vocês vão ver que existem muitas pessoas atuando nessa área e vocês vão ver que as informações elas se repetem. Cada um falando de uma maneira, mas as informações, o básico das informações, elas se repetem, porque é a experiência da gente. Quem trabalha com o projeto sabe que tudo isso que eu estou trazendo para vocês não é nenhuma novidade, eu não estou colocando o ovo em pé, muito ao contrário. Eu estou trazendo para vocês parte da minha experiência e dizendo para vocês, afirmando com segurança, um projeto bem desenvolvido, bem trabalhado, bem elaborado, pode ser aprovado e vale a pena. Chegamos ao 6º item, que é o impacto, né? O que a gente define agora nesse momento do impacto? O impacto nada mais é do que a gente espera que aconteça, o resultado esperado, né? A repercussão desse projeto para o público a que ele se destina. E agora é o momento de você avaliar a coerência de toda essa trajetória que a gente fez até agora. Começamos no título, passamos para justificativos, objetivos gerais e específicos, no desenvolvimento da ação. E agora chegou o grande finale, né? O resultado esperado. Será que com essas ações, será que com esse trabalho, com a aquisição desses materiais, primeiro eu vou atingir a população que eu identifiquei como uma população que necessita dessa ação? Será que eu vou alcançar os resultados? Será que todo esse trabalho ele vem seguindo uma coerência? Eu ia dizer uma coerência lógica, mas eu prefiro deixar um pouco a lógica de fora, porque a gente está falando de projeto social. E nem sempre a lógica explica um projeto social. Porque a gente está falando de exceções. O enfrentamento à violência é uma questão que eu acredito que nem eu e nem você consideramos como viável, como uma ação que pessoas possam ter. A exploração de uma pessoa pela outra não é alguma coisa que caiba na minha cabeça e tampouco na sua. Por isso que eu deixo de falar em lógica, porque nós estamos atuando numa área em que não prevalece a lógica. Prevalece ideias preconcebidas, preconceito, intolerância e outras coisas que tais, que podem nos afastar dessa lógica que é preconizada nos concursos públicos, ou mesmo dentro da filosofia. Nós estamos atuando numa área social, é bom que a gente sempre lembre disso. E por estarmos atuando na área social, precisamos ter em mente, lidamos com questões que aparentemente se apresentam como insolúveis, mas não necessariamente. Novamente, eu coloco aqui o número de linhas. Veja bem, nessa hora de você demonstrar os resultados esperados, você já tem que ter em mente que existe um processo de avaliação, um método, uma maneira de avaliar isso. Isso já deve estar dentro de você falando, olha, para eu saber o impacto, eu vou ter que ter um acompanhamento, eu vou ter que ter um método de avaliação. Ainda não chegamos nele, mas já é o caminho que me leva para esse cálculo do impacto, né? Que eu poderia chamar de cálculo. Por quê?
Porque um projeto, lembra sempre o seguinte, um planejamento ele tem que ter correções, inclusive, durante a execução dele, mas principalmente acompanhamento. O acompanhamento da execução do projeto é quem vai me dizer se realmente estamos no caminho certo. Bom, agora chegamos no momento que para nós é sumamente importante, são as parcerias e as interfaces. Na elaboração do projeto, a gente não pode pensar, ter uma ideia megalômana que nós nos bastamos no desenvolvimento. Eu disse que o projeto, um bom projeto, um projeto bem-sucedido, ele depende de uma equipe. E essa equipe, ela vai nos orientar de que maneira podemos buscar os apoios externos e com quem que esse projeto vai ser executado. Então, eu procurei trazer para vocês assim, as interfaces, né? O que são essas interfaces? São os órgãos da esfera pública que a gente vai poder contar, seja federal, estadual, municipal, e de que maneira, com quais estruturas que eles vão poder fornecer. Vão poder fornecer técnicos, estrutura humana, administrativa, financeira, material, enfim. A interface está relacionada com o apoio institucional que você pode alcançar dentro desse projeto. E, concomitante a isso, você tem que pensar na parceria, nas parcerias, né? Empresas, entidades, organizações da comunidade, a própria comunidade, a organização social da comunidade, seja por meio de ONGs, seja por meio de associações, conselhos, de que maneira eles podem apoiar um projeto. Vejam a importância disso. Você vai criar lá um projeto dentro da sua prefeitura, dentro do seu município. Se você não fizer uma previsão de auxílio que você pode obter na prefeitura, você pode, inclusive, inviabilizar a execução desse projeto porque você não incluiu a estrutura do executivo, você não incluiu os serviços disponíveis, enfim, você pode criar um problema muito grave para você na hora da execução. Porque não existe um projeto que não tenha, vamos chamar assim, desse consórcio público, dessa atuação conjunta, seja do Estado, seja da política federal, ou seja do Executivo Municipal. É importante que você tenha, inclusive, propostas de atuação identificadas para cada instância. Mesmo que seja só no municipal, quais as secretarias que você pretende envolver, quais os serviços disponíveis que você pode utilizar para a execução desse projeto. Por outro lado, a parceria, ela já não é institucional, ela já é, muitas vezes você consegue isso na parte do voluntariado, que a gente também vai ver. Existe um vídeo que eu separei para vocês entenderem bem essa questão do voluntariado ou da parceria. Empresas, entidades não governamentais, associações, podem facilitar o seu trabalho no município. Olha que importante isso, você conta com apoio institucional, com o apoio dos serviços públicos disponibilizados e, em contrapartida, você também tem o apoio da sociedade. É a própria sociedade atuando em prol de si mesma. Isso, muitas vezes a gente está num momento muito delicado da política nacional, em que as pessoas reivindicam a questão dos impostos, mas é importante saber, a própria sociedade pode atuar em benefício de si mesmo. E eu acho que aí um bom projetista, alguém com uma boa ideia, pode convencer ambas as partes a atuarem positivamente dentro do projeto. Definida essa questão das parcerias e das interfaces, agora vem o que é mais difícil, a questão dos recursos. É importante falar, eu vou dividir agora na explicação em recursos materiais e recursos financeiros, mas na verdade não existe essa divisão. Essa divisão é meramente didática para eu poder conversar com vocês. Mas quando a gente fala de recursos, a gente engloba tudo num todo. Os recursos eles têm que ser suficientes para atender todo o projeto de começo, meio e fim. Eu já vi muito bom projeto cair em ruínas porque essa parte dos recursos não foi bem dimensionada. E, infelizmente, a gente vê muito isso. Bom, o que eu chamo de recursos materiais? Todo e qualquer material necessário à execução do projeto. E como é que vai ser mensurado esse valor? Para isso, você vai ter a disponibilidade. Por que eu falei em princípio das parcerias? Você vai ter as empresas parceiras que vão te ajudar na hora da coleta do orçamento. Como é que eu vou ter a noção do que está sendo feito no mercado?
por intermédio dos orçamentos. É nesse momento que eu vou solicitar às empresas, sejam parceiras ou não, que forneçam os orçamentos para mim, para que eu tenha uma ideia do que está sendo executado no mercado. A importância disso, gente, não é meramente didática, não. Vejam bem, se eu tenho um planejamento, vamos voltar lá na questão da oficina de informática. Um computador hoje, um bom computador, um desktop, ele está saindo na faixa de R$1.000, R$1.200. Nada assim que esse exija um trabalho aprimorado, necessidade de programas, enfim. Um equipamento que atenda uma equipe que vai desenvolver um projeto. Digamos que eu tenho uma visão de um orçamento de aproximadamente R$900 de equipamento. Eu já saio perdendo nesse projeto, porque o orçamento está aquém da minha necessidade. Digamos que eu tenha que elaborar materiais didáticos para uma capacitação. A primeira coisa que eu vou fazer é chamar um parceiro e dizer assim para mim, primeiro, como é que é feito o pagamento do desenvolvimento da metodologia? Eu tenho que ter um professor com experiência que vai desenvolver a metodologia de uma capacitação e quanto isso vai me custar? Isso vai me custar em hora, isso vai me custar em trabalho apresentado. É nesse momento que a parceria é importante, porque sem parceria a gente não consegue executar todos os passos de um projeto. Nessa parte de recursos, falei dos recursos materiais, eu vou falar dos recursos financeiros, né? O valor do projeto, o que compõe o valor do projeto? Por isso que eu disse, essa diferenciação de material e financeira é meramente didática, porque na hora que você vai apresentar o custo, você vai apresentar o custo total, porque você já tem tudo isso idealizado, tudo isso já projetado. Você tem o valor do projeto, quando será financiado, quem é a entidade que vai financiar, se isso é um edital do governo federal, se é um projeto da prefeitura, enfim. E sempre, num bom projeto, você vai ter sempre a contrapartida. O que é essa contrapartida? Nos projetos com o governo federal, já existe valores estipulados de contrapartida, quer ser do Estado, quer ser do município, existe lá os percentuais que a própria legislação já define. Mas um projeto seu que está sendo apresentado pelo Executivo Municipal, não existe uma legislação específica para isso. Então, o que você pode apresentar como contrapartida? O trabalho da sua equipe de projeto, o trabalho de pesquisa, você pode apresentar como contrapartida os orçamentos apresentados, tudo isso que essa equipe trabalhou para desenvolver esse projeto pode ser apresentado como contrapartida. Lembre-se, no caso do governo federal, isso é diferente porque já existe dentro da legislação. Mas um pequeno grupo, dentro de um município em que você quer apresentar um projeto para a prefeitura e não vai envolver tantos recursos financeiros, você pode oferecer o seu trabalho como contrapartida, não que você não receba pelo seu trabalho, mas que você pode abrir mão de questões específicas, demonstrando a sua boa vontade de atuar nessa área. Ou seja, você vai receber sim, mas existe um interesse seu de que esse projeto seja aprovado. Então, você pode oferecer essa contrapartida. E o recurso total é o total do projeto. Entre recursos materiais e recursos humanos, é o que você vai ter como total do projeto. É nesse momento que eu quero também lembrá-los. Não existe um projeto caro ou um projeto barato. Vai depender da maneira como você conduziu a elaboração desse projeto. Um projeto bem desenvolvido, com parceiros bem definidos, com interfaces bem definidas, atuação institucional, pode sair a custo zero. Vai depender muito do que você pretende fazer e de que maneira você pretende atuar. Entendam, essa área social ainda é uma área que está sendo explorada, garimpada, as políticas sociais ainda não há uma predominância de saberes. Então, é importante que vocês, principalmente no município, é importante que vocês tenham em mente, uma boa ideia, ela pode ser bem elaborada, bem produzida e pode se tornar vendável. Lembre-se sempre disso, um bom projeto soma tudo isso que a gente conversou até agora. E o que é importante para vocês é a tranquilidade e a competência de saber organizar e reunir tudo isso que a gente falou até aqui.
Bom, chegamos agora naquilo que aparentemente é complicado, que é o cronograma de execução. Quando fala essa palavra, as pessoas tendem a sair correndo, porque a hora que fala cronograma e execução são duas palavras que são que aparentemente dão medo na gente, mas não é não. O que é o cronograma de execução? Bom, você está com um bom projeto elaborado, você está com uma gama de atividades bem definidas, você fundamentou bem essa parte teórica, você sabe o que você quer fazer, para onde você quer ir. Muito bem, você vai pegar uma tabela e você vai desenhar isso. A duração das etapas. Então, vamos lá, vamos no exemplo. Eu quero fazer uma capacitação. Essa capacitação, ela depende de uma oficina de informática. Quanto tempo que eu vou levar para construir essa oficina de informática? O tempo de aquisição dos materiais, o tempo de entrega, o tempo de instalação, se você vai ter a sala cedida por uma estrutura, um gestor público, quanto tempo que essa sala vai estar disponibilizada para você, como é que vai ser essa distribuição desse serviço. Uma vez montada a oficina, os alunos vão assistir às aulas dentro da oficina, eles vão assistir a aula em casa, vai ter aula presencial, quantas aulas vão ser, quantas horas vão ser presenciais, enfim. É agora nessa hora que você vai desenhar, e literalmente é um desenho. Você pode se utilizar de tabelas que são fáceis até de construir. Tem um texto que eu anexei para vocês na base, no ambiente virtual, que trabalha inclusive questões do Word, como construir, enfim, tem uma série de dicas lá sobre a utilização do Word. Mas você pode ter o recurso de desenhar literalmente a tabela, ou ver alguém que tenha mais habilidade nessa área de computador, e trabalhar para você essa questão da tabela. É uma tabela dividida com meses, o tempo que você espera que, se são 12 meses, 18 meses, 24 meses, um bom projeto ele não passa de 24 meses de execução. É bom que a gente tenha, nem ele é inferior a 12 meses e nem superior a 24. São muitas questões que são ser vencidas para iniciar a execução num projeto e, a partir do momento da execução, que se inicia efetivamente a execução, é preciso ter em mente um bom tempo para a execução dele. 12 meses é um bom tempo e 24 meses normalmente é o limite. Mas, enfim, é bom que você tenha essa tabela definida mês a mês e como que você vai distribuir nesses 12 ou 24 ou 18 ou 24 meses, como é que você vai distribuir essas ações? Literalmente é um desenho. Essa questão da previsão do cronograma, ela também implica na previsão do início e do término. É o tempo previsto para a execução, é aquilo que eu disse. Ele pode ter 12 meses, pode ter 18, pode ter 24, pode ser 19. Isso quem vai definir é a própria execução do projeto definido nas etapas, dividido em etapas, dividido em atividades, de acordo com a metodologia. Bom, finalmente, última parte do projeto, avaliação. Essa metodologia de acompanhamento é para verificar o alcance daqueles objetivos projetados lá antes de todo esse desenvolvimento. E se realmente aquele impacto ele aconteceu, aquilo que a gente esperava que acontecesse, ele de fato aconteceu. Essa avaliação é a maneira como esse projeto vai ser avaliado. Quem vai fazer a avaliação, quem vai acompanhar, qual é a equipe que vai acompanhar esse detalhamento etapa por etapa, realização de atividade por atividade, e quem é que vai dizer que esse projeto atingiu o seu fim. Esse é um momento muito sensível no projeto, porque muitas vezes quem fez o projeto pode não estar presente, que usualmente é o que acontece. Então é importante que essa avaliação seja bem definida por quem está elaborando o projeto, para que não ocorra o seguinte: uma equipe despreparada que pega o projeto no meio do caminho e diga assim, não, mas isso não, o esperado não aconteceu, quando a olhos vistos está realizado ali o que se pretendia. Então é importante que essa avaliação seja também elaborada por quem teve a ideia, a equipe, enfim. Por quê? Porque é com base nessa orientação que a equipe que está executando vai poder se orientar. E isso é uma informação profundamente importante. Não se pode abrir mão de uma execução de um projeto, principalmente nesse momento da avaliação e do acompanhamento. Porque, na verdade, não se trata mais de um projeto bem desenvolvido ou bem detalhado.
Importa uma população que está recebendo, como essa população está recebendo isso e como é que vai ser a repercussão disso. Eu tive a grata satisfação de acompanhar algumas discussões no ambiente virtual e vejo que a capacitação está sendo muito bem recebida, inclusive com algumas manifestações dizendo que pena que poucas pessoas estão cursando. Isso demonstra para mim, enquanto gestora de projeto, e parabenizo a equipe que concebeu esse projeto. Por quê? Porque, de alguma maneira, embora a gente não vá chegar no número final pretendido, conseguimos alcançar, pelo menos em termos de manifestações, a boa recepção, as informações favoráveis, a boa análise. E para quem é projetista, para quem trabalha na execução do projeto, isso é muito mais que um elogio. É a satisfação de ver que o trabalho foi concluído e bem concluído. No final, depois de elaborado tudo isso, não podemos esquecer de hipótese nenhuma duas coisas importantes. Eu já vi muito projeto assim: local, data e assinatura. Vocês lembram que eu disse lá no começo da identificação do projeto, quem é o responsável técnico, qual é a equipe? É nesse momento que vai aparecer. As pessoas que trabalharam na execução do projeto, elas vão assinar, elas vão colocar o nome delas lá e vão assinar. Isso significa um atestado de viabilidade, um atestado de tudo aquilo que foi executado, de tudo aquilo que foi planejado, tudo aquilo que foi concebido, está lá, eu assino embaixo. Então, e nessas horas a gente pensa assim, mas o responsável técnico. O responsável técnico pode ser um assistente social, pode ser um psicólogo, pode na nossa área de atuação social, pode ser um operador de direito e pode ser uma pessoa que se interessou por um problema, teve uma boa ideia e conseguiu reunir em torno de si pessoas com qualidades tais que fizeram com que ela chegasse ao final desse projeto e assinam com ela. O mais importante nesse momento é identificar as pessoas que trabalharam, que desenvolveram o projeto e que serão responsáveis, pelo menos durante a execução dele e por todo o sucesso dele. Com isso, eu concluo aqui essa primeira parte de explicação dos projetos. Vocês vão ter os vídeos que vão complementar toda a minha fala. É importante que vocês assistam, principalmente esses vídeos que eu selecionei, assistam agora, porque o que acontece, o que é comum? Vocês ouviram tudo que eu disse, só que a repetição, por mais que pareça repetitivo o que eu estou apresentando para vocês, é um outro ponto de vista, é uma outra situação, é uma outra pessoa falando. E isso de uma certa forma, além de ratificar tudo isso que eu falei, de confirmar tudo isso que eu falei, produz dentro da gente uma consistência da recepção de informação. Então, eu convido vocês agora a assistirem os vídeos, não dispersem, porque o vídeo, da maneira como eu selecionei, a maneira como eu coloquei para vocês, é importante que vocês estudem. Vocês vão ter aí aproximadamente 1 hora e meia de vídeos. E é importante que vocês tenham a tranquilidade de ouvir essas pessoas, assim como vocês me ouviram até agora, para que vocês fiquem com essas informações bem claras para vocês. Vocês têm todo o material escrito, toda essa parte de escrita, e é importante que vocês, a partir do momento que vocês me ouviram, vocês vão ouvir outros preletores, outros professores, é importante que vocês anotem, façam suas anotações. Eu costumo falar para os meus alunos, durante algum tempo eu dei aula de metodologia de pesquisa científica. É chato, é um tema que é complicado, é um tema que é cansativo também para o professor, porque a metodologia, que é o que a gente vai entrar agora na segunda etapa, a partir do que vocês assistirem aos vídeos. Mas, por outro lado, nos prepara para a escrita. O que é importante, vocês chegaram até aqui. O trabalho de conclusão do curso é uma exigência. A apresentação de um projeto é exigência. Então, é importante que vocês se preencham com boas informações e para que vocês não corram nessa hora, para que vocês realmente apresentem bons trabalhos e que esses trabalhos possam ser aproveitados por nós, gestores públicos, pela empresa. De repente, a gente consegue produzir bons materiais e até publicá-los, por que não? Então, fica o convite.
Antes de terminar essa primeira parte, antes de vocês passarem para os vídeos, eu só queria lembrá-los de duas coisas. Primeiro, estamos agora, dia 25 de novembro, iniciamos os 16 dias de ativismo. 25 é a data, é o Dia Internacional do Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Esse de 16 dias de ativismo, ele começa dia 25 de novembro, ele vai até o dia 10 de dezembro. Dia 10 de dezembro marca a assinatura da Declaração de Direitos Universais. A partir do final da Segunda, foi em 1948, final da Segunda Guerra Mundial. Um grupo de 23 mulheres de diversos países iniciou essa manifestação, esses eventos, em 1991. Aqui no Brasil nós iniciamos isso em 2003. Então eu quero deixar para vocês, de repente, a gente pode começar um bom projeto pensando na elaboração de alguma coisa eficiente e eficaz nesse momento, dentro do município de cada um de vocês, na região, no grupo social que vocês pertencem, na escola, enfim, em que vocês possam atuar, começar um projeto, fica aí a minha sugestão, de atuação nesses 16 dias. Como que vocês poderiam produzir materiais, mobilizar a população no município de vocês, demonstrar o que acontece em termos de enfrentamento com tudo isso, todo esse material que vocês receberam agora nessa capacitação. Fica a ideia, fica a sugestão para vocês e desejo para vocês de agora em diante um bom trabalho e, repito, façam suas anotações e não deixem de pensar nisso tudo que vocês estão recebendo.